Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Carol. Eu sou médica, quase especialista em clínica médica, futura residente de endocrinologia, e eu decidi ressuscitar esse canal para poder compartilhar com você como foi o meu processo de estudos para as provas de R3, para eu conseguir passar na subespecialidade de endocrinologia, que é uma das mais concorridas do Brasil, no hospital que é o maior centro de endocrinologia de Minas Gerais, que é a Santa Casa de Belo Horizonte. Uma das primeiras coisas que eu fiz e que você está fazendo agora foi procurar conselho de pessoas que tinham passado pelo mesmo processo que eu, né, que tinham estudado para as provas da subespecialidade que eu queria e que tinham passado estudando durante a residência, né, que era o mesmo contexto que eu. Eu espero que esse vídeo ajude você que está passando por esse mesmo processo de estudar durante a residência para a prova da subespecialidade, ou que está estudando enquanto está trabalhando e que você tem pouco tempo disponível. Eu acredito que quanto mais próximo você for a pessoa que está te aconselhando do contexto que você está, mais isso pode te ajudar. E foi isso que eu fiz e eu espero te ajudar com esse vídeo hoje. Então, sem mais enrolação, eu vou começar respondendo a primeira pergunta que normalmente me fazem. Não acho que isso é a decisão mais importante desse processo de estudos, mas é a primeira coisa que você tem que decidir normalmente, que é qual cursinho escolher. Bom, eu, Carol, escolhi fazer Medicoff para as provas de R3. Tem dois cursinhos que são os mais escolhidos pelas pessoas, que é o Medicoff e o Medicurso. Eu nunca fui aluno do Medicurso, então eu não sei falar sobre, mas eu tive uma experiência muito boa com a Medicoff. Eu fiz o extensivo normal, sem ser o Elite, que o Elite é com intensivo, e eu achei muito bom o curso. Realmente as aulas são muito didáticas, são direto ao ponto. Eles têm um material escrito que é condensado, assim, de acordo com o que é falado na aula. Então eu consultei realmente o material escrito durante vários períodos do ano. Eu achei isso muito útil, não é aquele material enorme que você mal usa durante o ano, não foi assim. O banco de questões deles é muito bom. Todas as questões são comentadas, não tem só o comentário da questão, tem também um pequeno resumo, uma revisão do assunto, né? Que é um jeito de tornar o estudo por questões mais otimizado. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Eu acho que o banco de questões poderia ser um pouco maior. Ainda tem, vamos dizer assim, poucas questões de provas da subespecialidade. Eu fiz muitas questões de provas para o R1 também, mas foi o suficiente para mim. Agora eles também colocaram uma inteligência artificial em que você pode procurar o assunto que você quer e ele já direciona o momento da aula que está falando sobre aquele assunto ou a apostila que fala sobre aquele assunto. E também ele calcula as suas revisões baseada na porcentagem de acerto. Eu não usei a plataforma de revisão porque eu também fiz mentoria e residência. A mentoria foi uma decisão que eu tomei antes mesmo da escolha do cursinho. Eu tinha ouvido falar muito bem. Quando eu fiz curso pré-R1, eu fiz JJ Mentoria, né, que agora chama Aristo, e eu tinha ficado muito acostumada com essa questão de revisões programadas, baseada na porcentagem de acerto, e eu não tinha visto com muita clareza isso dentro dos cursinhos. E eu conhecia um pouco do trabalho da mentoria e residência, e eu realmente confiei no trabalho deles para poder me ajudar nesse processo. No início do ano, o Medicoff tinha só uma planilha de revisão manual e que eu não confiava muito que ia me ajudar o tanto que eu precisava. E realmente o trabalho da mentoria foi que eu considero algo essencial no meu ano. Não é a única mentoria existente nesse sentido e ofereceu mais do que eu tinha imaginado, porque eu esperava só a plataforma de revisão. E eles ofereceram diversas outras estratégias que eu usei ao longo do ano para estudar. Algumas delas eu vou falar aqui. A gente entra num grupo com um monitor que você pode procurar ao longo do ano, em qualquer momento, te ajudar a solucionar as suas dificuldades naquele momento. É uma pessoa que já passou pelo mesmo processo que você, fora outras pessoas do grupo que estão vivenciando o mesmo processo e tudo mais. A mentoria também teve reuniões mensais
sobre assuntos comuns e que muitas vezes coincidiam com aquilo que eu estava precisando ouvir naquele momento. E para quem não conhece estratégias de estudo, seria assim sobrenatural, porque tem muitas lives mesmo sobre diversas formas e métodos de estudo. Eu não acompanhei muito porque eu já conhecia muita coisa por ter estudado muitas das coisas que eu já compartilhei no Instagram, mas me ajudou muito e foram esses 2 auxiliadores que eu tive ao longo do ano, assim, o Medicoff e a plataforma da Mentoria Residência. Passando do tópico cursinho, que sinceramente eu acho que é o menos importante do que eu vou falar aqui hoje para você. O que mais vai importar são essas estratégias que eu vou falar a partir de agora, não importa o cursinho que você tiver escolhido, o método que você tiver escolhido te ajudar ao longo do ano. Para o médico residente, o maior obstáculo para os estudos para as provas de R3 é o tempo. Gente, são 60 horas de trabalho por semana, diversos plantões, muitas vezes você trabalha por fora e tem realmente muito pouco tempo para estudar. Então você precisa usar estratégias que vão otimizar ao máximo possível o tempo que você tem disponível. São 4 coisas que eu usei como otimizadores de tempo. A primeira coisa que eu considero que foi o que mais me ajudou, eu não acho que você vai gostar de ouvir isso, mas foi acordar 1 hora mais cedo todos os dias para garantir 1 hora de estudo antes de ir para o trabalho. Sim, isso fez com que várias vezes eu acordasse 4h30, 5 horas da manhã. Por quê? Esse horário não tem ninguém acordado, não tem mensagem no WhatsApp, não tem ninguém te pedindo para fazer absolutamente nada. Tá um silêncio absoluto e você consegue ter concentração total. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de acordar cedo, você me pergunta assim, talvez eu possa colocar 1 hora no final do dia, Carol, quando eu chegar em casa, dormir 1 hora mais tarde? Talvez você possa tentar fazer isso, mas quando você coloca 1 hora do início do dia, é a primeira coisa que você faz. Você já garante ali a coisa mais difícil do seu dia, você já começa o seu dia tendo cumprido uma tarefa que era muito importante. Então, essa estratégia realmente foi uma das coisas que foi mais importante para mim ao longo do ano. Porque mesmo nos dias que eu tinha plantão de 7 a 7, eu sou pessoa que não dou conta de estudar muito à noite, não consigo concentrar muito tempo. Essa hora no início do dia foi o que mais me ajudou a manter a constância nos estudos ao longo do ano. A segunda estratégia de otimização de tempo é o que na mentoria eles chamam de microlearning, mas que era uma coisa que eu já conhecia, como você aproveitar qualquer buraco do seu dia para poder estudar. Seja por flashcard, seja por questões, escutar um podcast de um assunto que você está estudando ali. Dá um tempo no plantão, você estuda um pouco, terminou, está aguardando o preceptor para discussão de caso, estuda um pouco, está dentro do ônibus indo para o trabalho, vai ali estudando. Isso pode parecer que é pouco tempo, mas somado aqui e ali vai fazer uma grande diferença no seu tempo total de estudos. A terceira estratégia que eu usei para otimizar o meu tempo foi assistir todas as aulas na velocidade 2. Sim, inicialmente não vai ser fácil. Não eram todas as aulas que eu assisti na velocidade 2. Tinha alguns professores que falavam muito rápido, que eu colocava um pouco mais devagar, mas a maioria deles dava para colocar sim, numa velocidade mais rápido. E isso otimizava o meu tempo de aula. Eu não anotava absolutamente nada durante as aulas. Eu sempre fui do time resumo. Eu gosto muito de fazer mapa mental enquanto eu tô fazendo aula e vamos dizer, um tipo de resumo rápido, mas como eu estava na otimização de tempo máxima e eu sabia que registrar era o que menos ia auxiliar no meu aprendizado e que eu tinha um material escrito ali que eu poderia consultar depois, essa foi uma estratégia que eu não usei, resumo, mapa mental, e que me permitiu assistir às aulas na velocidade 2 e prestando atenção realmente no que estava sendo dito, para quando chegasse no final da aula eu tivesse realmente entendido o assunto e não tivesse demorado mais tempo do que o necessário. E a quarta e última dica tem a ver um pouco com essa questão de acordar 1 hora mais cedo, mas é do super foco. O que é isso?
aquele momento que eu separava ali uma hora inicial do meu dia, ou então final de semana, quando eu não estava trabalhando, tinha mais tempo para estudar, aquele momento que eu tinha colocado para estudar, eu realmente afastava tudo que me desconcentrava. Então, tirava o celular de perto, avisava todo mundo que eu estava estudando, fechava a porta, colocava ali uma música lo-fi. Eu gosto muito de escutar lo-fi enquanto eu estou estudando. E ali realmente era o tempo 100% focado em estudo, sem prestar atenção em mais nada. E isso otimizava para que eu conseguisse estudar e realmente ser um tempo proveitoso, porque já que eu tinha pouco tempo, o tempo que eu estava separando para aquilo tinha que realmente render muito. Agora que eu já falei sobre as estratégias para você multiplicar seu tempo, e eu já falei com você que eu não estudava por resumo, não fazia resumo, não anotava nada durante as aulas, você pode me perguntar assim: Carol, mas você não anotou nada durante o ano? Não, gente. Eu fiz caderno de erros. Essa estratégia foi uma estratégia que a Tamara Teixeira me ajudou. Eu gostaria de deixar um agradecimento especial para ela nesse vídeo, porque ela me mandou vários podcasts no início do ano, quando eu comecei a estudar, me falando tudo sobre o que ela fez, e foi uma das coisas que mais me ajudou ao longo do ano. Eu peguei aqui um exemplo para mostrar para vocês. Esse caderno de erros, o que eu fazia? Toda vez que eu ia estudar um assunto, eu fazia um bloco de questões, geralmente de 30 a 45 questões sobre o assunto. Fazia o bloco todo e no final eu ia voltando e corrigindo. Quando eu percebia que eu tinha errado um conceito, eu ia e anotava aqui na forma de tópico, ó. E anotava assim, pensando no conceito-chave que eu precisava para aquela questão. Então, por exemplo, aqui, o assunto de mieloma múltiplo. Por exemplo, o conceito-chave que eu precisava para a questão. Policitemia com eritropoetina baixa indica causa. Aí eu pulava, não colocava a resposta na mesma linha, colocava a resposta na linha de baixo. Aí, quando eu ia rever aquele assunto, então da próxima vez que eu estudava, revisava mieloma múltiplo, fazia um bloco de questões, ia para a correção. Aí, depois de eu fazer a correção, eu voltava em todas as últimas vezes que eu tinha feito questões sobre mieloma múltiplo e fazia uma revisão tampando a resposta para ver se eu estava repetindo os mesmos erros ou se eu tinha realmente conseguido gravar aquele conceito. Porque quando você está estudando por questões, você vai ver que os conceitos eles se repetem muito. Então, isso me ajudava a ir gravando realmente os conceitos-chave ao longo do ano. Falei sobre multiplicação do tempo, falei sobre como eu fazia os meus registros pelo caderno de erros. Agora eu vou te contar um pouco da estratégia base que eu usava, né? Todo mundo fala que estudo mais eficaz é com questão, mas não adianta você ir fazendo questão assim desenfreadamente, só pensando na quantidade de questões que você precisa fazer, sem ter uma estratégia por trás. Então, a estratégia que eu usei foi, além de, enquanto fazia o bloco de questão, fazer o meu caderno de erros, que permitia, eu tinha mais ou menos um tempo de correção alto, para eu poder realmente gravar os conceitos que estavam sendo aprendidos ali. Eu lia, das questões que eu errava, eu lia o comentário inteiro, lembrando que eu comentei com você que os comentários do Medcoff, além de ter a resposta da questão, a explicação da questão, tem também uma pequena revisão do conteúdo, então eu fazia uma pequena revisão daquela parte do conteúdo que era cobrado naquela questão. Eu associei o estudo com questões às revisões espaçadas. E isso quem fazia para mim era a plataforma da mentoria. Então eu vou abrir aqui para poder mostrar para você como é que é a plataforma da mentoria. Então basicamente meu dia a dia era o seguinte: eu assistia a aula. No Medcoff eles disponibilizam assim todas as aulas do mês e aí tem as aulas por semana. Uma coisa que eu achei muito legal é que todo o conteúdo acabou no meio do ano. Então a partir do meio do ano eu só fiz revisão dos assuntos, o que foi muito importante para a fixação do conteúdo. É a coisa mais importante para a fixação do conteúdo, é a revisão intervalada espaçada. E aí funcionava da seguinte forma:
eu assistia a aula num dia, eu normalmente assistia uma aula por dia, tá? Assistia a aula num dia e no dia seguinte eu fazia um bloco de questões sobre o assunto. Um bloco de 30 a 45 questões. E lançava na plataforma. Aí, na plataforma, no dia seguinte, ele já apareceria com um assunto para primeira revisão. Então, a primeira revisão eu fazia no dia seguinte ao que eu tinha visto aquele assunto. Era o primeiro dia para fixar aquele conteúdo. E depois que eu fazia as questões no dia seguinte, lançava na plataforma quantas questões que eu tinha feito, quantas eu tinha acertado. Tinha também assim, a percepção de esforço e a plataforma calculava a minha revisão seguinte baseado nisso. Então, por exemplo, eu clico aqui no assunto de reumatologia. Aí eu colocava aqui concluído e aqui eu colocava o tempo que eu gastei para fazer aquele bloco de questões, quantas questões que eu acertei, quantas questões que eu fiz e a percepção de esforço e aí já salvava e ele lançava a minha próxima revisão. Então, todo o meu calendário de estudos era baseado na plataforma de métricas. Aí você pode me perguntar assim, Carol, mas como você fazia para conciliar os estudos para a residência com os estudos do cursinho? Então, gente, eu vou ser sincera com você e falar que eu estudei muito mais focado nas provas de residência. Então, se tinha um embate entre estudar uma coisa para a residência e estudar uma coisa para a prova, eu estudava para a prova. Mas uma coisa que eu tentei fazer foi ver aqueles assuntos que eu estava vendo no momento. Então, se no cursinho eles já tinham liberado as aulas até o final do mês, e aí naquele mês teriam aulas que eu estava precisando ver o assunto no momento, eu ia ver as aulas primeiro. Então, o meu primeiro mês do R2 lá no início do ano, eu rodei na pneumo. E aí tinha uma semana que tinham aulas de assuntos da pneumo. Eu estudei esses assuntos antes. E isso foi muito importante para eu poder ir fixando eles ao longo do meu estágio na pneumologia. Agora, por exemplo, durante o estágio, eu vi coisas mais aprofundadas sobre hipertensão pulmonar, estratégias de abandono do tabagismo, que são coisas que caem mais superficialmente na prova de residência e que eu estudei também de forma mais superficial do que se eu estivesse por conta da residência. Você entende o que eu falo? Então, foi mais ou menos isso que eu tentei fazer para uma coisa complementar a outra. Por fim, uma coisa que eu queria te falar, muito importante no meu ano, foi que, se você percebeu eu compartilhando aqui, você deve já ter imaginado que não foi um ano fácil para mim. Se você está querendo abraçar esse desafio nesse ano, não vai ser um ano fácil para você. Vai exigir abrir mão de muitas coisas importantes para você. Vai exigir estudar além do que você imagina, assim, tem uma carga horária extremamente alta de sobrecarga de trabalho e estudos. Vai ter momentos que você vai questionar suas decisões, vai ter momentos que você só vai querer dormir, vai querer largar a sua estratégia de estudos para lá. E você não vai poder fazer isso, porque o mais importante é que você mantenha a constância de estudos ao longo do ano. Sim, vão ter semanas que vão ser melhores que outras. Vão ter meses que você vai estudar muito mais, vão ter meses que você vai estudar muito menos. Então, por exemplo, o mês que eu estava no estágio no CTI, eu estudei muito menos, porque eu tinha plantão todos os dias de 7 às 19. Agora, o mês que eu estava no estágio optativo, eu estudei muito mais, porque eu estava estudando uma coisa que eu gostava, eu tinha um horário muito mais flexível. Então, vão haver esses altos e baixos, mas você precisa manter a constância ao longo do tempo. E uma das coisas que mais me ajudou a manter a constância foi ter momentos de lazer e de esvaziar a cabeça entremeados ao longo desse estudo. Então, eu mantive uma constância de atividade física ao longo do ano inteiro. Eu gostava de ir na academia no final do dia, porque era um momento já que eu estava muito cansada para poder estudar, que eu sabia que meu rendimento ia ser muito baixo e que
Mas eu consegui ali fazer uma atividade física que era o meu momento de desestressar do dia. E eu também mantive uma rotina ali de 1 a 2 vezes na semana, normalmente no final de semana, encontrar com amigos, sair com a família, descansar um pouco, para eu poder recuperar minhas energias. Quando eu comecei a estudar para as provas, eu pensava assim, não, quando chegar a 3 meses da prova, eu vou parar de fazer tudo, eu vou só estudar, concentrar 100% nisso. E isso seria o maior tiro no pé existente. Quando eu cheguei nessa parte do ano, eu percebi, porque você não consegue mais concentrar se você só faz aquilo o tempo todo e não tem um momento de recarga de energia mental, sabe? Então eu considero essencial ter um período de atividade física e ter um período mínimo que seja de lazer ao longo da sua semana, você tirar aquele período que você fala assim, nossa, no sábado à noite não vou conseguir estudar de jeito nenhum porque eu vou estar muito cansado. Então sai, descansa, também use o seu tempo de descanso de forma otimizada, né? Não fica ali usando o seu tempo de descanso só para mexer no celular ou fazer uma coisa que você sabe que vai te deixar mais cansado. Realmente faça uma coisa que você vai aproveitar e vai te recarregar. Eu sei que tem muita coisa nesse vídeo, muito conteúdo, mas agora nessa parte final eu gostaria de responder algumas perguntas que me mandaram no Instagram sobre esse assunto e que eu não falei aqui até o momento. E se você tiver mais alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá bom? Primeira pergunta. Carol, dá para trabalhar por fora e estudar para as provas de R+, e ser residente ao mesmo tempo? Sim, é possível. Claro que você não vai, usar esse ano para ser o seu ano de ficar rico, de pegar o máximo de plantão possível, porque não dá para você fazer tudo. Eu, Carol, não trabalhei por fora dando plantão durante a residência. Eu trabalhei com um cursinho para residência médica, eu era revisora do material escrito deles, então era uma forma de eu trabalhar estudando, mas eu conheço algumas das minhas R+, que elas mantiveram o plantão que elas davam antes. Eu não te recomendo fazer mais do que um plantão na semana, acho que fica pesado por fora da residência. E eu não te recomendo a iniciar uma coisa que você já não fazia antes, sabe? Então, se você não trabalhava antes, eu recomendo você não começar. Se você já trabalhava, continua, sabe? Do mesmo jeito que você mantinha ali. É possível? É. É o ideal? Não. Quanto mais tempo você tiver disponível para estudar, melhor. Mas é a necessidade de muita gente e algumas pessoas que passaram, mantiveram. Então, é possível? Sim. Segunda pergunta, Carol, quando você começou a fazer simulados? Eu até peguei aqui o bloco de poucas provas que eu fiz ao longo do ano, sabe? Essas daqui foram só as que eu imprimi, teve mais que eu fiz só online. Eu fazia um simulado do cursinho por mês e os outros eu fazia de prova. Eu comecei a fazer as provas antigas desde o início do ano, desde a primeira semana, porque eu acho que esse foi um erro que eu cometi nos meus estudos para R1, de ter demorado muito a começar a fazer prova, e porque ali você já vai vendo as coisas que caem mais na sua prova, então que você tem que focar mais. E você já vai se treinando ali também o tempo de prova e tudo mais. Depois que eu terminei essas provas, eu fiz algumas provas irmãs, e no final do ano eu fiz a estratégia dos 10 dias. Presta muita atenção que essa estratégia eu aprendi na mentoria residência e foi uma das coisas mais importantes que eu considero para o meu sucesso nas provas. Que consiste essa estratégia? Nos 10 dias antes da prova, você não vai mais fazer revisão, você não vai mais seguir calendário de revisão nenhum, você vai pegar as provas dos últimos 5 anos da instituição que você vai prestar e você vai estudar essa prova. Então, para as provas de R1, eles aconselhavam fazer assim, um dia pegar toda a parte de GO, no outro dia corrigir. Um dia pegar toda a de cirurgia, no outro dia corrigir. As provas de R3, como é um assunto só na clínica médica, assim, são várias subs que caem,
mas aí é mais do que 5, você pode fazer de 2 jeitos, que é ou você pega a prova inteira, faz uma prova, no dia seguinte você corrige e seleciona os assuntos que você errou, faz bloco de questão daqueles assuntos, né? 5 provas, 5 dias de prova, 5 dias de correção e revisão. Ou então você pega algumas subespecialidades para fazer as questões daquele dia. Então, no bloco do cursinho, na plataforma do cursinho, tem como você selecionar para fazer questão só sobre aquela prova. E aí você, por exemplo, faz num dia questão. Hoje eu vou fazer todas as questões dessa prova que já tiveram de nefro e de reumato. Aí você faz todas as questões e no dia seguinte eu fazia o bloco de questão dos assuntos que eu tinha errado ou dos assuntos que caíam mais. Então esses 10 dias antecedentes à prova são os dias que você vai focar em estudar a sua prova. Então, por exemplo, na prova de Santa Casa, eu estudei a prova antes e eu vi que eles gostavam muito de cobrar antibiótico. Então, nesses 10 dias antes, eu revi uma aula de antibiótico do cursinho. É o tempo também que você vê aquela questão sobre aquele assunto que sempre cai de formas diferentes na prova. Então, eu considerei assim, uma estratégia essencial e que tem a ver com a revisão de prova. Então, eu fiz todas as provas, né, ao longo do ano e refiz as provas perto da prova. Mais uma pergunta. Carol, como você construiu o seu currículo? Para quem não sabe, as provas de Minas cobram muito currículo. Aqui a gente corre muito atrás de currículo durante a faculdade e as notas de currículo são muito altas. O currículo do R3 usa muitas coisas do currículo pro R1, então eu reaproveitei muitas coisas que eu tinha feito durante a faculdade e durante o meu R1 eu também aproveitei algumas oportunidades. Então, por exemplo, apresentação de trabalho em congresso, organização de evento, eu fiz algumas dessas coisas no R1. Uma coisa que é muito valorizada em qualquer edital de concurso, se você tiver a oportunidade de fazer, é artigo científico. Eu só fiz um durante a minha graduação, dos meus maiores arrependimentos, que eu queria ter feito mais, sabe? Esse artigo que eu fiz foi uma coisa que valorizou muito o meu currículo. E uma coisa que eu recomendo muito que você faça é ler o edital dos anos anteriores. E, principalmente, reler o edital assim que ele sai e já conferir os seus documentos todos, porque o que aconteceu comigo? Quando eu fui enviar os meus documentos, eu vi o edital com muita antecedência, separei todas as minhas coisas, na minha cabeça estava tudo certo e tal. Eu pedi um certificado de experiência de trabalho que cobrava em um dos meus editais pro cursinho que eu trabalhava e eles me mandaram em cima da hora. E aí, quando eu fui rever todos os meus documentos para mandar, né, que eu tinha finalmente recebido esse certificado, eu vi que o meu certificado de inglês não estava dentro dos conformes que o edital pedia. E eu fiquei, gente, desesperada, porque eu realmente perdi 1 ponto de currículo na prova da Santa Casa e 1,5 ponto na prova do Pseng. E eu fiquei desesperada, falei assim, meu Deus, eu vou perder a minha vaga por causa de 1 ponto, por causa desse porcaria, desse negócio que eu não tinha visto antes. Então, por favor, não faça isso com você. Graças a Deus, deu certo comigo, apesar de eu ter perdido esse ponto, mas não faça isso, não passe por esse estresse. Leia o edital com antecedência, verifique se os seus certificados têm tudo que eles pedem, do jeito que eles pedem e tente fazer o máximo de coisas possível no R1 ou então no início do ano, assim, se tiver curso, ATLS, essas coisas, é muito cansativo, vale muito a pena, mas é muito cansativo, então tente fazer o quanto antes possível. Combinado? Por fim, a última pergunta que eu vou responder hoje é quantas horas você estudava por dia, Carol? Então, variou muito ao longo do ano, com base no estágio que eu estava. No mínimo 1 hora por dia, como eu comentei com você, eu tentei acordar mais cedo e consegui na maior parte dos dias. E eu tentava fazer o máximo para otimizar meu tempo. Então, estágios que eu tinha um horário de almoço um pouco mais comprido, eu almoçava rápido e depois já ia estudar. Nos dias que eu saía mais cedo, eu ficava direto, assim, eu usei muito os espaços de estudo dos lugares que eu estava fazendo estágio, então a biblioteca da UFMG, fui muito pra lá,
Tem uma biblioteca dentro do Hospital Felício Roxo, que também é um lugar onde eu fiz estágio, eu ia para lá. Então eu tentei fazer uma rotina dentro daquele tempo que eu tinha, né, de sempre acordar no mesmo horário, estudar uma hora antes e no final do dia eu estudar até um certo horário, depois ir para academia, para eu poder manter uma organização até mental assim e poder aproveitar o máximo de tempo possível ali para estudar. Então, variava muito. Em geral, eu conseguia fazer uns 2 blocos de 30 a 45 questões por dia. E nos finais de semana que eu não precisava trabalhar, eu fazia estudava um pouco mais de tempo, umas 3 a 4 horas. Mas durante a semana era uma média de 1 a 2 horas. E é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha clareado um pouco de como que vai ser esse ano para você, tenha te dado estratégias que vão te ajudar nesse ano. E o que você precisar, se quiser mais dicas, mais conselhos, eu estou à disposição.